Bom, vamos dar continuidade aqui. O vídeo anterior nós comentamos 3 questões sobre a parte física do computador, hardware, do concurso da Polícia Civil, realizado em 2012 pelo CESP-UNB, certo? Concurso realizado em 2012 pelo CESP-UNB para a Polícia Civil de Alagoas. E aqui a gente vai comentar algumas questões agora sobre o Excel. Então, nós comentamos lá 3 questões sobre o hardware no vídeo anterior desse concurso. E vamos comentar agora 3 questões sobre o Excel. Então, vamos a essas questões. Com relação ao Excel 2010 em execução em um computador, com o sistema operacional Windows 7, julgue os itens subsequentes. Então, nós temos aqui 39. Considere que o número 200 seja inserido na célula 1 e o número 100 seja inserido na célula A2. Nessa situação, para que o resultado do produto do conteúdo das células A1 e A2 constante na célula B1, é correto que o conteúdo da célula B1 tenha a seguinte sintaxe: igual a 2 asterisco A1. Então, no caso aqui, uma questão verdadeira, uma questão muito simples, uma questão super básica sobre o Microsoft Excel. Então, já do Windows, quando a gente estuda a parte do Windows, grupo de acessórios, temos lá uma calculadora. A gente já comenta que no sistema computacional nós utilizamos o asterisco, né, como multiplicação, operador para multiplicação, e uma barrinha para o lado direito, que é a barra normal, tem a barra invertida para o lado esquerdo no teclado e a barrinha para a direita, que é usado como divisão nessa calculadora do sistema operacional. E no Excel e no Calc do BR Office também não é diferente. Nós utilizamos o asterisco como operador para multiplicação e a barrinha para a direita para divisão. Então aqui está dizendo que nas células A1 e A2 serão inseridos aqui os números 200 e 100. E caso você queira em uma outra célula realizar o cálculo do produto, a multiplicação entre essas duas células, é correto o quê? Primeiramente, começar a célula com sinal de igual, indicando aquela célula, indicando para o Excel que aquela célula vai receber um cálculo. E depois, colocar as duas células com o símbolozinho do asterisco, que representa, como eu falei no Excel, o produto, a multiplicação das duas células. Então, é um procedimento correto colocar na célula B1 igual a 2 vezes A1. Tanto faz você colocar A2 vezes A1, como colocar A1 vezes A2, né? A ordem dos fatores não vai alterar aí o resultado do produto. Então, é uma questão verdadeira. E vale aqui a gente lembrar também que que nós temos cálculos no Excel, são colocados em questões de concurso, que tem multiplicação, que tem divisão, que tem potência, que tem soma, que tem subtração, quer dizer, um cálculo que pode ter várias operações dentro dele. Então, o que vai prevalecer? O operador da potência vai ser o acento circunflexo, certo? O operador da multiplicação, o asterisco. O operador da divisão, uma barrinha para a direita. E soma e subtração é o que já conhecemos mesmo da matemática, certo? E se você tiver mais de uma operação dentro de um mesmo cálculo, multiplicação, divisão, soma, potência, a prioridade desses operadores que eu me referi até agora é da potência. Tem maior prioridade. Então, se tu tem um cálculo igual a 2 vezes A1, acento circunflexo são 2. Então, você tem uma multiplicação e uma potência. Então, o que você vai fazer primeiro? A potência. Você vai pegar o valor de A1 elevar a 2, calcular essa potência. E o resultado dessa potência, multiplicar por A2. Certo? Então, primeiro faz a potência, depois a multiplicação. Agora, se a multiplicação vier entre parênteses, aí a multiplicação tem maior prioridade. Certo? Então, quando é que a potência perde para qualquer outro operador, seja soma, subtração, divisão, multiplicação, é quando a outra operação vier entre parênteses. Então, se você tiver entre parênteses A2 vezes A1 e depois do parênteses acento circunflexo 2, então você vai multiplicar primeiro o valor de A2 pelo valor de A1 e o resultado dessa multiplicação você eleva a 2, calcula essa potência. Tá? Outro detalhe. Se dois operadores, como por exemplo, multiplicação e divisão, vier no mesmo cálculo, você realiza a operação que vem primeiro, na frente.
Então, se primeiro vier a multiplicação e depois a divisão, você faz primeiro a multiplicação. Mas se a divisão vier primeiro e depois no cálculo você encontra uma multiplicação, você faz primeiro a divisão. E a mesma coisa vale para soma e subtração. Então, nós temos aqui uma janelinha do Excel. Vamos alternar para essa janela. Então, nós temos aqui, olha, parênteses, acento circunflexo, que indica potência, asterisco, que é multiplicação, barrinha para a direita, que é divisão, sinal de mais, que é o mesmo da matemática comum, e subtração, que é o tracinho. Então, aqui a gente já colocou numa escala de prioridade. A maior prioridade é a parte do cálculo que está dentro do parênteses. Depois é da potência. Depois, multiplicação e divisão. Um não ganha do outro. Colocamos dentro aqui da mesma célula, na mesma linha. Um não ganha do outro, em termos de prioridade. É o que vier primeiro, como a gente comentou há alguns segundos atrás. E a mesma coisa vale para soma e subtração, certo? É o que vier primeiro. Então, quem tem menos prioridade num cálculo, numa fórmula, é a soma e a subtração. Acima da soma e da subtração, a prioridade é da multiplicação e da divisão. Acima de todos esses é o da potência. E qualquer um desses aqui vai ter maior prioridade caso esteja dentro de parênteses. Nós colocamos aqui também dois exemplos. Nós temos aqui na célula A1 o número 10. Na célula B1 o número 20. Na célula B3, nós colocamos aqui um cálculo onde o resultado, a gente está vendo aqui, ó, 60. Tá? E qual foi esse cálculo? Vamos ver. Ó. O cálculo foi igual B1 mais A1 vezes 4. B1 mais A1 vezes 4. Então, primeiro aqui está vindo a soma e depois a multiplicação. Só que quem tem maior prioridade? A multiplicação. Tem maior prioridade que a soma. Então, vai ser feito primeiro. O valor de A1 é 10. 10 vezes 4 é 40. Aí, o resultado dessa multiplicação, que é 40, por último, soma com o B1, que é 20. 40 mais 20, 60. O mesmo cálculo nós colocamos aqui na célula seguinte. A1 mais B1 vezes 4. Só que agora, A1 mais B1 nós colocamos entre parênteses. E aí, então, o que acontece? A multiplicação perde em termos de prioridade, porque a soma está entre parênteses. Então, A1 mais B1 vai ser realizado primeiro. Então, A1 mais B1 é 10 mais 20. 10 mais 20, 30. E depois, esse resultado da soma é multiplicado por 4. 30 vezes 4, 120. O mesmo cálculo, A1 mais B1 vezes 4, sem o parêntese, resultado 60, com o parêntese na soma, resultado 120. O mesmo cálculo, resultados diferentes quando se usa parêntese, certo? Então a questão lá, como eu disse, é muito básica, muito simples, apenas indicando como é que você calcula a multiplicação, o produto entre duas células, valores constantes em duas células, tá? Então é só você utilizar para multiplicação o asterisco. E aqui a gente colocamos aqui algumas outras situações que já foram cobradas em concurso e que podem ser também tranquilamente cobradas futuramente nos próximos concursos. E aí você já tem essa informação, né, de como um cálculo do tipo fórmula, que não envolve uma função específica do Excel ou do Calc, função com a palavra soma, com a palavra média, com o nome da função, somente essas operações aqui que são chamadas de fórmulas, que são mais simples. Então, como vocês devem proceder para resolver esse tipo de cálculo, do tipo fórmula, quando constar em uma questãozinha do Excel, ok? Então, essa questão aqui ela é muito simples e correta, verdadeira. Calcular a multiplicação, o produto, entre as duas células, certo? A2 e A1. Então, é só usar aqui o símbolozinho do asterisco, ok? Questão verdadeira, vamos à próxima questão. As duas próximas questões são questões de Excel também. Questão 40 e questão 41. Na questão 40 nós temos a ferramenta, aqui está meio embaçada, é uma tesoura, que é a ferramenta recortar. A ferramenta recortar, cuja função é recortar, pode ser acessada também por meio das teclas de atalho Ctrl X. Outra questão básica até demais. Por quê? Uma questão que veio aqui junto à questão de Excel, mas poderia ser uma questão de Word, poderia ser uma questão de PowerPoint, poderia ser uma questão de um dos aplicativos do BR Office, do LibreOffice,
né, que poderia ser uma questão de writer, de calc. Então, o atalho Ctrl X ele é utilizado para o comando recortar em diversos aplicativos, em diversos programas. O que é que esse comando faz? Ele move um conteúdo selecionado para outro local. Inclusive, até se referindo a uma questão de Excel, vamos ver aqui uma coisinha que a gente já comentou muito, bastante, em outros vídeos. Eu vou clicar nessa célula aqui que tem o número 60, mas sabemos que aqui, esse 60, comentamos agora há pouco na questão anterior, é a soma de duas células multiplicado por 4. Certo? Soma de A1 mais B1 multiplicado por 4. Sendo que primeiro é feita a multiplicação, porque aqui a gente não usou parênteses, e depois a soma. Bom, é um cálculo que tem aqui, A1 mais B1 vezes 4. Se eu utilizar aqui a ferramenta recortar, tesourinha, depois clicar na célula aqui ao lado, usar a ferramenta colar, nós temos aqui como resultado o número 60. Porque eu utilizei a ferramenta recortar e depois colar. Então, o que foi que aconteceu? Nós falamos aqui que a ferramenta recortar tem um sinônimo, mover. Move o que estiver selecionado para um outro local. Então, simplesmente transferiu o mesmo cálculo, ó, por isso o resultado 60, o mesmo cálculo, B1 mais A1 vezes 4, para a célula vizinha. Então, apenas ocorreu o quê? Uma transferência do conteúdo da célula B3 para C3. Agora eu vou fazer aqui um pouquinho diferente. Ao invés de clicar em recortar, eu vou clicar no comando copiar. Depois vou clicar na mesma célula vizinha a ela e vou usar o comando colar. Dessa vez, nós já temos aqui como resultado o número 80. Então nós já comentamos, repito, muitas vezes em vídeos anteriores, o que acontece quando você copia uma célula e nessa célula copiada você tem o resultado de um cálculo. Você copia para outra célula. Então, o cálculo é levado para outra célula, mas esse cálculo que tem referências, endereços de células, essas células elas se modificam, os endereços, essas referências se modificam automaticamente. Então, cuidado. A organizadora, caso coloque uma questão indicando, você tem numa célula igual a 1 mais B1 vezes 4. E essa célula vai ser copiada para uma outra. Se o termo for usado copiado, então vai ocorrer uma modificação, uma alteração nas referências das células existentes no cálculo. Que a gente já comentou em outros vídeos, eu não vou esticar muito aqui agora, certo? Porque vai ficar uma coisa muito repetitiva, já que em vídeos até recentes, gravados aqui algumas semanas atrás, nós trouxemos questões sobre cópias de cálculo no Excel. Então, só fazendo aqui nesse vídeo um alerta. Cuidado quando na questão tiver o cálculo vai ser movido ou o cálculo vai ser copiado. Se na questão tiver movido ou tiver recortar de uma célula e colar em outra, então você sabe que o resultado vai ser o mesmo cálculo transferido para uma outra célula, consequentemente o mesmo resultado. Agora, se na questão tiver copiar e depois colar, então você já sabe que se esse cálculo ele tem referências de células, essas células serão modificadas, seus endereços serão modificados automaticamente quando você copiar para essa outra célula indicada na questão. Certo? Como aqui a gente vê resultados diferentes. Aqui a célula que tem a fórmula original é B1 mais A1 vezes 4. Aí eu copiei para a célula vizinha. Vamos ver como foi que ficou aqui na célula vizinha. O que era A1 mais B1, ficou C1 mais B1 vezes 4. E aí por isso o resultado já mudou para 80. Então temos que ter esse cuidado aí, porque já vi até em um concurso aí passado, do TRE, do estado do Ceará, a gente teve uma questãozinha sobre isso daí. O cálculo está na célula tal, quando movido para outra célula, será regravado nessa célula de destino como? Aí entre as opções tinha exatamente os mesmos caracteres, o mesmo cálculo, já que na questão tinha movido, e essa seria a opção correta. Não modificaria nenhuma célula do cálculo, ok? Então uma questão muito básica sobre o comando recortar, só indicando aqui que o atalho dessa ferramenta é o Ctrl X. Então, questão verdadeira. Próxima questão sobre o Excel, questão 41. Por meio da ferramenta, também aqui um pouquinho embaçada, mas é a ferramenta pincel. Certo, gente? Ferramenta pincel
É possível, entre outras tarefas, copiar o conteúdo da área de transferência do Windows e colá-lo na célula desejada, sendo possível ainda formatar o estilo de uma célula em moeda, por exemplo. Então, não é verdade. A ferramenta do pincel ela não copia nenhum conteúdo. Ela é utilizada em vários programas, essa ferramenta, para copiar uma formatação existente de uma célula para outra, de um trecho de texto selecionado no Word, no Writer, para outro. Então, ela faz uma cópia de formatação, não uma cópia de conteúdo. Então, quando você seleciona, por exemplo, já que a questão é de Excel, uma célula e clica na ferramenta do pincel, você está enviando para a área de transferência a cópia da formatação daquela célula que está selecionada. E essa mesma formatação, você pode simplesmente depois clicar em uma outra célula para aplicar a mesma formatação. Então, é uma cópia de formato e não uma cópia de conteúdo. Para copiar o conteúdo de uma célula, de um trecho de texto, de algum conteúdo, você usa a ferramenta copiar. E se quer copiar apenas a formatação, vejamos aqui. Nós deixamos já aqui numa outra planilha. Essa célula C1, ela tem o número 25. Esse número 25, ele está formatado como moeda, está com negrito itálico, a cor da fonte vermelho e um preenchimento na célula amarelo. Todos esses formatos aí que eu apliquei na célula C1, eu poderia clicar aqui em C6, onde eu coloquei só o número 38 inteiro, e realizar as mesmas formatações, comando por comando, negrito, itálico, cor vermelho, mas vai ser bem mais simples eu clicar na célula C1, na guia início do Excel, primeiro grupo que é a área de transferência, clicar na ferramentazinha do pincel, e em seguida só clicar na célula C6. Ó. Pronto. Então essa é a função da ferramenta pincel. É copiar os formatos que existem naquele conteúdo que está selecionado e permitir colar depois, apenas selecionando, um outro conteúdo. Selecionando esse outro conteúdo, como aqui selecionamos apenas a célula C6. Se eu seleciono, clico e arrasto para baixo, seleciono C6, C7, C8. Então, esses mesmos formatos já seriam aplicados automaticamente a essas três células, C6, C7 e C8. Então, é isso que faz a ferramenta do pincel, fazer a cópia de formatos e não de conteúdo, ok? Então, essas foram as 3 questões de Excel desse concurso. E nós tivemos ainda mais algumas questões voltadas para a parte de sistema operacional, Windows, internet. E no vídeo seguinte a gente volta para finalizar, certo, as questões desse concurso da Polícia Civil de Alagoas, realizado em 2012 pelo CESP, com um outro vídeo.